Olá a todos os inscritos ou aqueles que venham a inscrever-se em nosso canal Padre Trindade Oficial. O nosso tema hoje é exatamente sobre a Quaresma. O que é a Quaresma e também esta relação da Quaresma com a campanha da fraternidade. Então, tudo aqui ao vivo. Então, nesse sentido, nós vamos exatamente colocar sobre o que vem a ser a Quaresma e também a relação dela com a campanha da fraternidade ecumênica. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o Padre João Trindade, psicólogo, escritor, filósofo, esportista, humorista, faço algumas coisas com meu irmão gêmeo Wesley, as piadinhas, Então, mas nesse momento aqui, nós estamos falando exatamente da Quaresma. Quaresma significa tempo determinado para que se resolva um problema. Isso é que significa a palavra Quaresma, tempo que se escolhe, que se determina para resolver problema. É claro que simboliza também 40 dias. E a nossa Quaresma, a Quaresma cristã católica, é exatamente baseada, claro, na Quaresma que Jesus Cristo viveu. Vocês vão, depois, quem quiser olhar, pesquisar, ler, que é bom ler, a Quaresma de Jesus Cristo, que ele fez, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Então você veja lá, medite nesse tempo de Quaresma, já estamos no praticamente terceira semana da Quaresma, Então estamos rezando, vivenciando os exercícios espirituais que Cristo viveu e continua vivendo, ele ainda está vivo, é claro, está entre nós, a questão do jejum, a questão da oração, jejum e caridade. Essa caridade que Cristo vive, exatamente essa vivência, essa caridade que é a vivência plena, face a face e com Deus. Deus se doando para Jesus, Jesus se doando para Deus, então é a caridade plena que Jesus Cristo está vivendo com Deus nesse tempo quaresmal. Então, nossa Quaresma também nós temos que praticar primeiro na sexta-feira, Tem pessoas que fazem sexta-feira do ano, mas tem pessoas que fazem na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão, São 2 dias de obrigação praticamente, mas pode ser o ano inteiro. Quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, jejum, oração, jejum, abstinência de carne e também, claro, a esmola, a caridade. E na sexta-feira também, que representa a sexta-feira da paixão, que Jesus Cristo sofreu, morreu às 3 horas da tarde, então nesse dia também se faz jejum, abstinência de carne, orações e caridade, essa vivência espiritual. Viver mais o espírito do que a matéria, ou seja, fazer com que nós, através desses exercícios espirituais, vivamos a conversão. O que é a conversão? O processo de conversão é a gente ver aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida, se propor na Quaresma fazer isso, acompanhado desses exercícios espirituais, jejum, abstinência de carne, também a esmola ou a caridade e orações. Então, tudo bem, Tudo legal. Vamos continuar aqui. Então, é claro que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para fazer a sua Quaresma, E lá, quando ele estava vivenciando a sua Quaresma, o jejum, a pão e água, Então, como ele estava fraco fisicamente, que quando a gente faz jejum, a gente ou diminuindo o alimento, ou deixando de comer determinada comida que a gente gosta,
ama, mas naquele momento a gente renuncia. Jejum é renúncia, né? Diminuir o alimento material, e daí a gente às vezes sente uma fome por causa do costume de comer mais, um pouco mais. Pois bem, então o Satanás, né, o maligno, o chefe das trevas, sabendo que Jesus Cristo estava ali, né, estava com fome, então ele propôs Jesus Cristo a um desafio. E naturalmente esse desafio, se Jesus Cristo aceitasse, Jesus estava deixando de obedecer a Deus, né, para obedecer ao demônio. Por isso que ele aproveitou o momento que Jesus Cristo estava fraco, né, fisicamente, mas espiritualmente forte, é claro. Então o demônio veio das profundezas das trevas para sugerir, tentar Jesus Cristo. E a primeira tentação que ele fez Jesus Cristo foi exatamente, imagine qual foi a primeira tentação que ele fez. Se és filho de Deus, manda-te essas pedras se transformem em pães. Ó filho das trevas, é claro que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é claro que prefiro obedecer a Deus, obedecer a Jesus, obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo, a obedecer a tua palavra, ó agente das trevas. Então, como vocês viram aí, ele quis aproveitar da fraqueza física de Jesus para fazer com que Jesus obedecesse a ele e renunciasse a Deus. Vamos ver agora qual a segunda tentação que ele vai oferecer a Jesus. Tu és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a teu respeito. Então ele pegou, levou Jesus para o alto, mais alto do templo. A parte mais alta do templo, é claro que é a torre. E daí sugeriu que Jesus Cristo se jogasse lá de cima para baixo. Ou seja, como se fosse um suicídio, né? Assim, né? Tipo assim, uma compreensão. Jesus Cristo se jogasse propositadamente. Então, para que Jesus Cristo morresse. Então, ele estava tentando Jesus Cristo a praticar a própria morte. Aí daí, Jesus Cristo responde dizendo que, exatamente Cristo diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Sagrada Escritura diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque ele disse que se Jesus Cristo se jogasse, Deus iria mandar os anjos para parar Jesus. Então, na verdade, ele queria que Jesus Cristo obedecesse a ele e desobedecesse a Deus. Mas Jesus Cristo não obedeceu a ele, mas sim a Deus e a sua palavra. Então, vamos também agora ver a outra tentação que ele quis desafiar Jesus Cristo com essa terceira tentação. Vamos ver qual foi com que ele tentou Jesus. Com essa terceira. Se caíres de joelho para me adorar, te darei todos esses reinos. Então, a terceira tentação, ele pede que Jesus Cristo leva Jesus Cristo para um monte, ali um monte mais alto que tem na região, e daí mostrou todas as cidades, as riquezas, né? Todas aquelas luzes, aquelas cidades inteiras, aquelas riquezas. Aí ele disse aí, propôs a Jesus que o adorasse, ajoelhasse e o adorasse. Aí claro que Jesus Cristo, como sempre, responde às tentações com a palavra de Deus. Então, claro que Jesus Cristo disse que adorarás somente ao Senhor teu Deus e a mais ninguém. Então, da mesma forma como Jesus Cristo
também respondeu às tentações do demônio com a palavra de Deus, com a palavra do seu Pai, com o pão da palavra. No momento que ele estava respondendo com o pão da palavra, ele estava alimentando-se desta palavra salvífica, desta palavra de salvação, desta palavra de Deus que transforma, que afasta e que faz com que a gente fez com que Jesus Cristo vencesse o demônio e também faz com que a gente também vença o demônio e suas tentações que ele traz das trevas, né? Então, Jesus Cristo disse que adorarás somente assim ao teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então, o Satanás pegou, claro, não satisfeito, mas ele retirou-se, né, esperando a outra oportunidade para tentar Jesus. Então, quer dizer que ele colocou que não ia desistir. Então, da mesma forma também nós. Nós também, às vezes, somos tentados. E a gente supera aquela tentação e vem outra tentação. O importante é que a gente tenha sempre essa resposta, esse mecanismo de defesa, que a resposta às tentações é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. E para a gente ter a palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer essa palavra além da Bíblia. Então vamos aproveitar esse tempo de quaresma, né? Fazer retiros, pequenos retiros espirituais todos os dias, lendo primeiro um versículo da Bíblia, dependendo do seu tempo, né? Para poder você fortalecer o teu espírito e naturalmente livrar-se da rede, né? Das tentações do Satanás. É claro que diante disso, Deus enviou seus anjos para acolher Jesus, né? E ali dar todo o alimento necessário para ele, o alimento espiritual, o alimento de paz, o alimento de superação, o alimento em que ele exatamente mais experimentou, que era a vontade de Deus. Ele disse, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, naquele momento ali, o alimento, como sempre, que o fortalece é fazer a vontade do Pai. Da mesma forma também nós. Não tem alimento melhor para nós do que fazer a vontade de Deus. Então, dê seu like, compartilhe esse vídeo e tem mais também. Inscreva-se no nosso canal. Lembrando que uma das sugestões que a igreja oferece nesse tempo de campanha da fraternidade, nesse tempo de quaresma, é sempre a campanha da fraternidade como uma coisa prática, para a gente praticar, vivenciar a quaresma, a conversão, vivenciando a campanha da fraternidade. E nesse ano a campanha ecumênica, não é? Aquilo que era disperso, Deus uniu. Esse é o maior desejo de Deus. Qual é a mensagem da campanha da fraternidade ecumênica? Ecumênico significa quando as pessoas se reúnem, mesmo tendo credo, mesmo tendo doutrina diferente, né? Mas são todos cristãos. Então nós temos um ponto comum, que é o Cristo. O próprio Cristo tem esse desejo ardente de um dia existir somente um só rebanho e um só pastor. Somos todos cristãos. Então a Igreja Católica propõe, juntamente com outras religiões cristãs, a tentativa da superação dessa divisão em que nós estamos submetidos e convivendo. Isso não é essa divisão, sinto muito dizer, mas não é coisa de Deus não. Porque Deus não quer divisão. O Espírito Santo é unidade, é união. Então como é que pode existir o Espírito Santo que aceita desunião? Então a igreja, a tentativa da Igreja Católica, exatamente com outras igrejas evangélicas, cristãs, exatamente isso, de fazer com que possamos nos unir e ser um só rebanho e ter um só pastor, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, legal, beleza, gostei, tá? Vamos praticar o ecumenismo. Até lá. Vacina já. Não esquece da vacina.